Começando agora Espiritismo no Ar, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, o Espiritismo está no ar, compartilhando vibrações de paz e harmonia. Que Jesus, que Deus nosso Pai estejam com você, que nos acompanham. Um excelente dia. Lembramos que o programa é dividido em duas partes principais. Na primeira delas, trazemos notícias, informações do movimento espírita em nossa região, endereços de instituições espíritas, mensagens de obras espíritas. Na segunda parte, você é convidado a interagir, a participar através do chat, trazendo perguntas, dúvidas, expressando necessidades de alguns esclarecimentos a mais nos temas que são enfocados pela doutrina espírita. Quando você não participa, nós trazemos perguntas com os temas que foram abordados durante o programa. E para a abertura do nosso encontro, separamos aqui um breve trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, e que está no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem Vejamos Isso. E diz para nós Emmanuel: o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se solidamente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Essa mensagem foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas, muitas bênçãos de luz e de paz. E no nosso momento de reflexão, nós vamos à leitura do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. A mensagem de hoje é de número 56, que tem o título Influência Espírita, e essa mensagem ela é ditada pelo espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir quando diz: ninguém dá unicamente aquilo que entrega ou cede a benefício dos semelhantes. Cada criatura, através de leis inalienáveis que governam a vida, é obrigada a dar de si própria nas situações essenciais do cotidiano, como sejam no pensamento, na palavra, no gesto, no lar, na comunidade, na profissão, no trabalho, na tarefa, no negócio, na saúde, na doença, na administração, na subalternidade. Em ação espírita, somos compreensivelmente chamados a dar todo o apoio material e socorro moral aos irmãos em necessidade, conforme os recursos que usufruímos. Acima de tudo, porém, o espírita é convocado a melhorar a vida e o planeta pela cooperação da influência. Revisemos, pois, dia a dia nossas atitudes pessoais,
observando como distribuímos as parcelas espirituais de nós mesmos, seja no que fazemos ou no que somos. Espiritismo é orientação certa, e orientação certa se define como sendo o caminho certo de auxiliar e o jeito certo de viver. Espiritismo no ar, agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, que fica à rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau, continua esse mês com uma série de palestras especiais em comemoração aos seus 73 anos de fundação. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, palestra com Alisson Guedes. Ele faz parte do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. E ele abordará o tema A Parábola do Trabalhador. Todos estão convidados. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes continua com sua comemoração neste mês de novembro e traz, programação especial. Na próxima quarta-feira nós teremos palestra com Milton José, que abordará o tema Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E no sábado, dia 30, palestra com Silmara Mello, essa que vos fala. E nós abordaremos o tema Libertação pelo Amor. Todos estão convidados. Seminário com Frederico Menezes, com o tema central Mediunidade na Atualidade. Será na Fraternidade Espírita Emmanuel. O seminário inicia-se no sábado, dia 30 de novembro, sábado próximo, a partir das 14 horas, o primeiro módulo. Às 20 horas, 8 horas da noite, o segundo módulo com o tema Mediunidade com Jesus. No domingo, a partir das 8h30 da manhã, haverá o tema Leis Universais e o Ser Humano Feliz e Compromissos com a Mediunidade. Indicamos inscrições através do telefone DDD 81 99663 5878. O Emmanuel, lembrando, fica ali próximo à Policlínica do Salgado. E esse evento é totalmente gratuito, o convite é aberto a todos. Natal do Sertão, dia 15 de dezembro, em Tacaimbó. Neste Natal, faça a diferença na vida de famílias do sertão. Ajude doando brinquedos, alimentos, roupas, também através do Pix 24 416 042 1000 ao contrário 766. É uma organização do Centro Espírita Irmã Gertrudes. E você é convidado a participar como voluntário. A Fraternidade Espírita André Luiz de Itacaimbó participa ativamente do evento. Telefone para contato, DDD 81 99435 4012, falar com Quitéria para maiores informações. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, controle universal dos ensinos dos Espíritos, continuação. Com a extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada
e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que, logo de princípio, não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à importância do muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros, pois supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, poucos se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios citados não resultam de uma teoria pessoal. São consequências inevitáveis das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, noutros lugares, a presença da verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único a tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8 horas da noite. Espiritismo no Ar, o livro dos Espíritos. Questão de número 895. Colocado de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos espíritos: o interesse pessoal. Frequentemente, pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32, lemos: Mas tendo sido semeado, cresce. O Espírito Emmanuel, na mensagem Semeadura, que está no livro Caminho, Verdade e Vida,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta essa passagem bíblica e nos escreve o seguinte: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Espiritismo no ar. Apresentação: Soares e Silmara. Silmara, ainda faltou a parte da relação das instituições espíritas. A segunda parte. Sim, certo. Então vamos lá. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2, reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos às 8 horas da noite. E agora sim, vamos à nossa segunda parte do programa. Então, nessa segunda parte, que é direcionada a perguntas e respostas, nós queremos antecipadamente trazer o endereço completo desse seminário que vai ocorrer no Emmanuel, nesse próximo final de semana. O seminário se desdobra em 2 módulos. O primeiro deles começa no sábado à tarde e continua à noite, e o último é domingo pela manhã. É necessário, principalmente na parte do domingo, haver uma inscrição prévia através do telefone DDD 81 99663 5878. Então, o Emmanuel fica na Rua Deputado Torres Galvão, 379, ao lado da Policlínica do Salgado. Então, vamos aí para a primeira questão que temos com os temas abordados esta manhã. Antes, Soares, tem aqui já uma pergunta no chat, mas antes vamos dar bom dia aqui à Fara. Bom dia, meus irmãos, muita paz e muita luz de nosso divino Mestre Jesus. Bom dia, Fara. Seja sempre muito bem-vinda. Gratidão imensa pela sua
contribuição, pela sua participação. Aqui temos também Tereza. Bom dia, minha querida. Bom dia, Soares e Silmara. Que Jesus te abençoe, Tereza. Um grande abraço. Bom dia também ao nosso amigo, irmão José Orlando. Bom dia a todos. Estamos juntos à procura de mais conhecimentos nesse excelente programa espírita. Gratidão imensa, meu irmão. Olha quem está aqui, nossa querida Nira. Bom dia, Valdemira Fernandes. Nira, bom dia, minha querida. Bom dia também, sabe para quem? Para Márcia Lima. Bom dia, um abraço fraterno a todos. Gratidão imensa, querida. Fara, na verdade, tem duas perguntas. Eu entendi como se fosse uma outra pergunta, porque logo no início ela coloca assim, Soares, veja só. Já ouvi algumas palestras falarem que Jesus era médium e outras falarem que não. Gostaria da opinião de vocês. Vamos então a essa questão, né? Há muitas palestras de Divaldo Franco e de diversos outros grandes palestrantes do movimento espírita que conseguiram que, de fato, Jesus era médium, mas médium de Deus, ou das entidades espirituais de alta magnitude, principalmente quando se leva em conta, e isso é bem colocado pelo espírito André Luiz em diversas obras da série Vida no Mundo Espiritual, de que todos nós somos médios. Esse é um fato, principalmente, que se evidencia pela presença do espírito protetor, o anjo guardião, que todos nós temos, e de que ao darmos ouvido a sugestões, a orientações desse espírito, naquele momento, isso é registrado no Livro dos Espíritos, nós somos médios. Então, estamos sempre em intercâmbio psíquico, emocional, espiritual, com os espíritos, encarnados, desencarnados. E no aspecto em que, como bem coloca André Luiz, estejamos sensíveis a essas interferências, nós somos médios. Então, Jesus, de fato, era médium, assim como todos nós espíritos, nessa caminhada rumo à perfeição, né? Tal como Cristo já havia assinalado, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, era essa a resposta que nós tínhamos. Quer acrescentar alguma coisa, Silmara, ou passamos para a próxima pergunta? Veja só, como você bem falou aí né, dos espíritos superiores de nosso querido Jesus, tem uma pergunta que nós trouxemos, né, que fala justamente sobre os espíritos superiores. Antes da gente passar para outra pergunta que eu vejo aqui que Fara fez. Mas como procedem os espíritos superiores em suas revelações? Eles procedem, como nós vimos no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, eles procedem com extrema sabedoria e só revelam gradualmente o conteúdo, os ensinamentos que são trazidos através da doutrina espírita. E, na verdade, isso é perceptível ao longo das grandes revelações que a humanidade teve. A primeira delas através de Moisés, estabelecida sobretudo nos 10 Mandamentos. A segunda grande revelação, através da presença de Jesus entre nós. A terceira revelação é o cumprimento da profecia de Jesus sobre o Consolador prometido, que está no Evangelho de João, capítulo 14. Mas aí nós notamos que, à medida que a humanidade amadurece em termos intelectuais, emocionais e espirituais, vai sendo trazido para nós
em termos de ampliação do conhecimento espiritual da vida, o aproveitamento ideal. Então, os espíritos benfeitores, eles procedem com extrema cautela, acompanhando a época e o momento ideal para o bom aproveitamento do que eles revelam ao homem. Assim, concluindo essa resposta, o Espiritismo tem o caráter de revelação progressiva. Por isso, ele não se coloca como dono da verdade, porque a verdade ela é relativa às possibilidades de aproveitamento do homem. Então, não temos dúvida que mais à frente, crescendo em termos de maturidade do senso moral e espiritual, o homem receberá evidências e esclarecimentos ampliados sobre aquilo que hoje nós temos na própria doutrina espírita. E todos nós estamos nesse processo, né? Vamos a Exatamente. cada dia evoluindo um pouco, por isso a importância de a gente cada dia nos dedicarmos mais ao estudo, principalmente ao estudo de nós mesmos, buscarmos o autoconhecimento para nos possibilitar um novo olhar, né? Um olhar espiritual, né? Que faz com que também abranja, aumente o nosso mundo, é, é, de ver as coisas, como Kardec deixa muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de voltar a essa parte, quando Kardec diz que o Espiritismo dilata o pensamento, nos apresentando novos horizontes, novos horizontes. Então, à medida que a gente vai se permitindo, né, a esse olhar, a esses horizontes, nós vamos saindo, né, da ignorância, nós vamos ampliando. Né? Mas vamos aqui para a pergunta que Fara fez. Como se deu o resgate de Judas nas zonas umbralinas? Trazido para nós informações, sobretudo em crônicas do espírito Humberto de Campos. Há uma crônica bem específica, se eu me lembro bem, o título é O Anjo da Caridade, onde ele narra o fato de que, durante aquele período no qual Jesus esteve crucificado, entre a sexta-feira e antes do domingo, Jesus, pessoalmente, pediu aos anjos, e aí é o título que a própria mensagem tem, para estarem socorrendo a Judas. É interessante notar que na terceira carta de Pedro, registrada no Novo Testamento, ele fala sobre Jesus ter ido pregar o evangelho aos espíritos em prisão, aqueles que outrora houveram sido desobedientes às leis de Deus. Então, na verdade, Jesus, como ele sempre apontou no evangelho, esteve sempre trabalhando, assim como Deus. Então, aquele período da crucificação, Jesus estava em atividade espiritual. Outro fato que evidencia essa ida do Cristo a essas zonas umbralinas, a lugares de sofrimento, é quando ele, ao ser visto no domingo por Maria Madalena, e ela tentar tocar em Jesus, ele adverte ela de que ela não fizesse, porque ele ainda não havia subido ao Pai. Na realidade, o que ali fica patenteado é que Jesus, tendo vindo de zonas umbralinas, de lugares de sofrimento, em socorro a espíritos que outrora, como diz Pedro, houveram sido desobedientes, ele veio impregnado, né, de vibrações daqueles lugares. E essas vibrações ainda não haviam sido colocadas para fora, por isso ele adverte a Madalena que não o toque, porque, na verdade, ele esteve justamente em ação de socorro a espíritos em sofrimento.
Então, concluindo aqui, voltando ao início da resposta, Judas é ajudado por espíritos angélicos. E aqui sempre é importante destacarmos de que, em outras crônicas, Humberto de Campos narra a superação de todo esse passado de culpas, de erros de Judas, aonde ele, através da reencarnação como Joana d'Arc, se tornou a libertadora do povo francês. Então, hoje nós temos, por essas revelações espíritas, o entendimento e a compreensão de que Judas já é um espírito em grande ascensão espiritual, evolutiva, e que, de fato, a doutrina espírita, despertando-nos na busca do melhoramento moral e espiritual, aponta que, através das reencarnações bem aproveitadas, nós trabalhamos de uma forma positiva, dentro da lei do progresso, a conquistas espirituais cada vez maiores. Bom, era essa a explicação que eu tinha. Se o Maras tiver mais algo a acrescentar, e não sei se tem mais alguém aí colocando perguntas pelo chat. Tem sim. Eu só recordo também, Soares, de Maria, a sua mãe, né, que fez o pedido a Jesus no momento de seu desencarne ali, que ela é para visitar justamente onde é esse lugar, né, antes dela ir para outras esferas. Mas antes aqui, nós vamos dar bom dia. Olha quem está aqui, Soares. José Seródio, bom dia, gratidão pelo belíssimo trabalho na divulgação da doutrina espírita, grande abraço, gratidão imensa, meu irmão, pela sua presença. Bom dia também aqui, ó, para o Elke. Bom dia, amigo, bom te ver por aqui. Vamos aqui, tem outro bom dia aqui, que coisa linda, hoje o dia está florido, hein, Soares? Bom dia para Edjane Almeida. E temos aqui uma pergunta de Márcia Lima, nossa querida amiga Márcia. Como podemos perceber se estamos cumprindo realmente nosso planejamento reencarnatório? É uma pergunta muito interessante e importante para todos nós. Segundo nos revelam o estudo da doutrina espírita, que aqui indicamos muito a leitura do livro dos Espíritos, de fato, através da intuição, através da inspiração, nós recebemos conselhos, advertências do nosso espírito protetor, dos espíritos que serviram de aval para a proposta de trabalho reencarnatório que estamos tendo. Os espíritos revelam que o fato de termos despertado simpatia, sintonia com os ensinamentos dos espíritos, da doutrina espírita, é um indicativo de que, na grande maioria, porque sempre sabemos de exceções, mas a grande maioria de nós já veio, de certa forma, com uma preparação, com um esclarecimento, com o entendimento da realidade das leis de Deus, sob a luz do Espírito imortal antes dessa encarnação. Isso faz com que todos nós, que agora estamos, de um modo direto ou indireto, vinculados à doutrina espírita, estamos dando prosseguimento a um planejamento reencarnatório. Em termos de pleno êxito desse planejamento em relação à sua execução, é preciso estarmos bem atentos, através do pensamento, a diretrizes, a decisões, que os nossos espíritos benfeitores nos orientam e inspiram,
procurando sempre ter um posicionamento, aonde é levado primeiramente em conta a recomendação maior de Jesus. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fosse feito. Essa é a diretriz central do êxito do nosso planejamento, tá? Em todas as situações, decisões e escolha que fizermos. Buscarmos através do pensamento. Receber orientações. Dentro dessa pauta assinalada pelo Cristo, nós estaremos trabalhando com êxito esse planejamento. Então, vejamos aquilo que nos vem na mente, principalmente diante dos grandes compromissos que nos sentimos despertos através da doutrina espírita. Como diz Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, ao mesmo tempo em que o próprio Emmanuel diz que é necessário, primeiramente, colocarmos em prática a caridade essencial. E a caridade essencial, Emmanuel comenta de forma bem clara, é a caridade de pensarmos, sentirmos e vivermos segundo os postulados, os ensinamentos de Jesus no Evangelho. É a partir dessa caridade para conosco mesmos que nós estaremos trabalhando com êxito esse planejamento reencarnatório. Exatamente. E aqui a gente lembra sempre daquela cartas de Paulo aos Gálatas 5:25, né? Quando ele afirma: se vivemos em espírito, andemos também em espíritos, né? Ele se refere ao conhecimento já recebido, que não cabe mais a gente, como espírita, com o conhecimento, com o que vamos estudando, achar que a vida que se resume ao mundo material, à limitação, às coisas momentâneas, aos prazeres. Nós somos convidados a buscar o olhar para dentro de nós, como diz Santo Agostinho, o Espírito de Santo Agostinho, na questão 919, quando fala do autoconhecimento, inclusive na 919A, ele dá o exemplo do que ele fazia, né? Ao fim do dia, ele ia refletir sobre o que ele tinha feito, então ele dá ali um roteiro, e esse roteiro a gente deve cultivar no nosso dia a dia, do autoconhecimento, né? Buscar dentro de nós o que ainda carregamos, né? Quais são os sentimentos que precisam ser burilados, precisam ser corrigidos, consertados, transformados, e muitas vezes nós somos inspirados a essa mudança justamente naquele momento difícil, naquela dificuldade, naquele irmão que nos apresenta trazendo problema. É ali que nós somos chamados, né, a refletir se nós estamos cumprindo realmente o nosso planejamento reencarnatório, uma vez que nós estamos numa grande escola, somos todos aprendizes e estamos nesse mundo passando, né, por diversos testes, vicissitudes, por necessidade, para o nosso bem. Então é isso. Quer completar, Soares? Veja, se não tiver uma pergunta nova, nós iremos tratar apenas da segunda questão que a gente já trouxe com esses temas abordados de hoje. Isso, vamos então para a segunda questão. Qual o sinal mais evidente da inferioridade do homem? Essa indagação tem a ver com a pergunta do Livro dos Espíritos, e os Espíritos deixam bem claro que é o apego às coisas materiais. Tá? Quanto menos compreende o homem o seu destino,
justamente quanto mais ele estiver apegado às coisas materiais. Então, nós temos, através da revelação espírita, os instrumentos ideais para exatamente trabalhar a superação dessa inferioridade e nos identificarmos com os objetivos maiores da vida. Compreender em detalhes a realidade das leis morais que governam a vida. Compreender e entender a reencarnação, a realidade do mundo espiritual. Isso vai trabalhando em nós, paulatinamente, o desapego às coisas materiais. A percebermos realmente qual o objetivo maior da nossa vida, do nosso destino. Por que é que nós estamos na Terra? Para onde iremos após a morte do corpo? De onde viemos? Essas questões principais que a maioria das criaturas humanas tem dentro de si, sobretudo por ainda não terem se deparado com as respostas lógicas, racionais, claras da doutrina espírita, elas acabam se apegando apenas àquilo que os sentidos físicos podem entrar em relação ao materialismo. A busca da satisfação exclusiva das sensações físicas e instintivas. Isso prende o homem à inferioridade da sua caminhada evolutiva. Mas aí está a doutrina espírita cada vez mais sendo divulgada através da internet, através de filmes. Tivemos aí Nosso Lar 2, já está em vias de produção Nosso Lar 3, que será sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Isso. Então, está se expandindo ao máximo a divulgação espírita. E todos nós somos chamados a ser coparticipantes dessa divulgação. Era essa a resposta que nós tínhamos. Se quiser complementar, ou se houver mais uma questão, senão nós... Tem uma questão aqui, trazida por Tereza. Soares, por favor, me fale do Hospital Esperança. Como é lá? E como os espíritos, os que vai para lá, né? Como é que eles vão para lá? Deve ser assim. A partir dos anos 90, começaram a surgir obras do movimento espírita a respeito do Hospital Esperança, fundado, erguido e dirigido por Eurípides Barçanufo. Então, nós temos dados sobre isso no livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Temos informações sobre isso em obras do médium Vanderlei Soares, Lírios da Esperança. Também há relatos no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Também temos algumas informações em obras de Carlos Bacelli. Mas aqui destacamos a parte referente ao conteúdo de Tormentos da Obsessão. Então é deixado bem claro que esse hospital foi criado por Eurípides, direcionado sobretudo para o socorro de médiuns e de participantes do movimento espírita que, por diversas razões, estabeleceram certos desequilíbrios na sua vida, na última encarnação, e ao retornar ao plano espiritual, a misericórdia divina os acolhe e possibilita o mais rápido reequilíbrio possível a eles, através desse hospital construído por Eurípides Barçanufo. O que aqui é importante ressaltarmos é que a doutrina espírita, na lógica de suas revelações, deixa bem claro que o mundo material é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Assim, pois, do mesmo modo que ao reencarnarmos na Terra, encontramos instituições, escolas, hospitais, elaborados para o acolhimento, para a ajuda do homem, desde as idades mais tenras, através dos hospitais, das maternidades,
O mundo espiritual ao lado da Terra não é diferente. Então, sabemos, claro que às vezes duvidamos, porque nós vemos de um passado encarnatório onde as ideias rígidas do céu e do inferno ficaram muito estratificadas no nosso psiquismo. Hoje, quando nós nos topamos com as revelações espíritas, temos certa dificuldade em estabelecer convicções, porque muitos dizem, mas seria muito bom que fosse assim. Ah, se o mundo espiritual fosse como os espíritas revelam. Na verdade, o mundo espiritual é assim. Mas nós precisamos modificar esses valores defeituosos que trazemos do passado, nos esclarecendo cada vez mais pelo estudo, pela leitura de livros, de obras espíritas, de programas espíritas, assim como também pela sensibilização a colocar em prática o que aprendemos e que sabemos estar exatamente em harmonia com o Evangelho de Jesus. Ao fazermos isso, essas ideias retrógradas, infelizes, que aderimos no nosso passado reencarnatório, vão sendo plenamente substituídas. E os ensinamentos espíritas ganharão fórum de convicções cada vez mais intensas em nós. Então, era esse esclarecimento que nós poderíamos dar de uma forma sintética à pergunta de Uhum. nossa amiga E à irmã medida, Teresa. e à Pois medida não. que a gente vai se aproximando do Evangelho, no sentido pensado, sentido e vivenciado, a gente vai modificando esse mundo interior, né? É importante buscarmos a mudança desse mundo que está em nós, para a gente poder ver a mudança do mundo exterior através dos exemplos deixá-los, né? Porque a palavra ela pode até convencer, diz Emmanuel a Chico, mas o exemplo ele arrasta. Então que nós possamos nos esforçar para mudar esse mundo interior, né? Para que através de novas atitudes, de nova conduta, a gente possa aí espalhar novos exemplos e contribuir na mudança do mundo para melhor. É isso. Acho que Teresa ainda tem uma questão relativa à pergunta, dá uma olhada. Ela colocou o tratamento aqui. Deixa eu ver aqui. Soares, pois de um espírito aqui não conhece a doutrina espírita que vai ser socorrido para lá, depois ele vai para outra colônia. O espírito, eu entendi assim, o espírito que conhece aqui a doutrina espírita, ele Não vai ser conhece. socorrido para lá, que não Aqui está conhece, é dizendo que assim, não conhece a não conhece. doutrina espírita. Ele vai ser socorrido para lá, né, para o Hospital Esperança, ou vai para outra colônia? Acho que É, é a dúvida de muitos, né, Soares? a doutrina espírita, ela evidencia para nós de uma maneira bem clara que, perante os ensinos de Jesus, não há qualquer tipo de privilégio a alguém por participar exatamente ou não de determinado movimento religioso. O que mais conta são os valores da conduta, os valores de ordem moral. Mas também evidencia que, decorrente inclusive disso mesmo, o espírito pode oferecer maior ou menores condições de ser acolhido, dependendo do tratamento de que ele precise, em uma colônia, em um hospital, como esse criado por Eurípides Barçanufo ou não. De certo modo, nós não temos, ninguém tem acesso à, à agenda dos conhecimentos e das experiências que trazemos do passado. Alguém que hoje não conhece o Espiritismo pode já ter um certo conhecimento da realidade espiritual e estar vinculado a outra doutrina cristã. Mas o que é importante aqui sempre salientarmos
é que é o comportamento da pessoa, é as possibilidades de vivência do bem que vai oferecer maiores ou menores possibilidades do socorro e da ajuda espiritual que ele vai ter retornando ao mundo dos espíritos. Uma coisa é certa: se ao reencarnar nós fomos aqui recebidos numa família, tivemos uma certa assistência de ordem até espiritual e física pelas instituições criadas pelo homem, a consequência disso é de que no mundo espiritual nós estaremos fazendo jus também a isso, exceto aqueles que temos se envolvido em crimes, em grandes desvios de conduta, inclusive até o suicídio em termos conscienciais, suicídios diretos, é que criam dificuldades e bloqueios durante um certo tempo para poderem ser melhor ajudados. Mas, invariavelmente, a misericórdia, o amor de Deus, sempre estará aproveitando ao máximo as oportunidades de socorro e de ajuda que nós ofereçamos ao retornar ao plano espiritual. Bom, Tereza aqui colocou, eu acho que é a mesma pergunta, né? De certo. uma outra forma. E o mais importante, porque assim, não existe só o Hospital o Esperança, há vários hospitais, há várias colônias, nós não temos acesso à informação exata, né? Porque há muitas colônias, muitos lugares em que dependendo, né, do que, como o Soares falou, dependendo do que é feito dessa existência, do aproveitamento, do trabalho no bem, né, da dedicação por se melhorar aquilo que está dentro, aí cada um, ele é acolhido, né, e é levado ao local de sua necessidade, independente de ser o Hospital Esperança ou uma outra localidade, ou o nosso lar, né, como muitos acham que vão para o nosso lar, há diversas colônias, né, Soares? Exatamente. Além do que, estão sempre em construção instituições novas, como ocorre aqui na Terra entre nós. Aqui na Exato. Terra, muitas vezes, na cidade onde a gente mora, na região onde mora, surge um novo hospital, um grande hospital, um hospital mais Isso. moderno. O mesmo está acontecendo no mundo dos espíritos. Aqui é uma mera cópia. Então, se aqui é um desenvolvimento na área dessas instituições, o mundo espiritual também. O que podemos e devemos sempre fazer, fechando essa resposta e até o programa, porque o horário está adiantado, é de Isso. que, perante a revelação espírita, amor, misericórdia e perdão é a característica maior das leis de Deus. E independente do espírito que tenhamos sido, em termos de aproveitamento na nossa encarnação, as leis de Independente Deus, de ter vindo o espírita, né, é, nesta encarnação, exatamente, de ter o contato as com a leis, doutrina espírita. as leis de Deus sempre estarão atentas às possibilidades de nos aproveitar ao máximo, tanto em termos de reerguimento, de tratamento, como também de novas posições e escolhas de vida. Nós evoluímos na Terra, nós evoluímos no mundo espiritual. Escolhas erradas que a gente tenha feito são retificadas, quer na Terra, quer no mundo espiritual. O progresso é a lei de Deus. E independente de religião, é bom deixar bem claro. Gratidão, Edjane, gratidão, Fará, gratidão, Tereza, Seródio, Welke, José Orlando, Nira, a todos que aqui estiveram presentes ao vivo conosco. Gratidão desde já a todos que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, envolva os nossos lares em muitas bênçãos de luz, de paz. Um excelente início de semana para todos. José Soares, fale alguma coisa, meu filho. Um excelente final de semana para todos. Até o próximo programa.
divulguem sempre que possível nosso programa nas Isso, redes divulgue, sociais. compartilhe. Precisamos, ao máximo, semear informações, notícias do bem, da paz e Isso, do equilíbrio. É o que a humanidade mais necessita, e todos nós. exatamente. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, se Deus assim permitir.